Boa noite, amigos do DP, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma quinta TDP. Hoje é a nossa 17ª quinta, onde estaremos, toda quinta-feira estamos com um tema diferente na nossa quinta TDP. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta TDP. Hoje, quinta-feira, como eu estava falando anteriormente, a nossa 17ª quinta-feira TDP. Então já faz 17 quinta-feiras que eu venho com esse encontro semanal com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Terminaram a folha? Estão descansados para iniciar um novo dia amanhã? Boa noite, Mariene. Boa noite a todos que estão entrando. Kleber, Luiz Carlos, Atelier, Nunes Rocher, Nunes Crochê, Danilo, Paula, Tatiane, sejam todos muito bem-vindos. Me conta, Garibaldi, seja bem-vindo. Claudinha, boa noite. Me conta, é a sua primeira quinta TDP ou vocês já participaram de outras quintas? Hoje é a nossa 17ª quinta TDP, então assim, já faz algumas quintas-feiras que estamos nos reunindo. Me fala, é sua primeira vez? Se você já participou de outras quintas? E já me fala também de qual cidade ou estado você está falando. Alana de São Luís do Maranhão, seja bem-vinda, Alana. Cris, boa noite. Deixa eu entrar aqui no Instagram. Primeira vez de Alcinete, seja bem-vinda, minha querida. Muito bem-vinda à nossa quinta TDP, nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras. Já encaminha esta live para o pessoal do departamento pessoal, do contador, pessoal do RH. Hoje nós estaremos falando sobre saúde e segurança do trabalho, assunto que está sendo bombardeado. Assunto do momento, né, gente? Luana, primeira vez de Goiânia. Claudinha de São Paulo, já participei de uma outra, foi, Claudinha, se eu não me engano, você estava na semana passada, não foi? Jadiel, amo suas lives. Obrigada, Jadiel. Muitíssimo obrigada. Jatazinho no Paraná, Teresina, Piauí, Barra Bonita, São Paulo, Juazeiro, Bahia, Alagoas. Muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como eu estava falando, nós vamos estar falando sobre saúde e segurança do trabalho com um convidado bem especial que já participou de outras lives aqui conosco, que é o Valério, que ele é gestor em saúde e segurança do trabalho. Ele deu um show de uma super aula aqui numa quinta-feira dessa, eu acho que foi no mês de novembro, se eu não me engano, que ele participou do nosso encontro. Então, assim, foi muito incrível e hoje também ele dará um show, porque ele arrasa no que se trata dos eventos de saúde e segurança do trabalho. Deixa eu só estar os últimos ajustes aqui para estar convidando ele para brilhantar ainda mais nossa noite. Carla, oi Alifran, boa noite, minha querida. Estou aqui ligadinha de São Paulo, Zona Sul. Seja bem-vinda, Carla. Você sempre que é tão presente, participa tanto, interage muito comigo. Seja bem-vinda. É um prazer. Ingrid, seja bem-vinda. Cleonice. Só os últimos ajustes aqui. Pronto. Daline, seja bem-vinda. Tânia. Gabriel. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Então, eu vou estar chamando o nosso convidado hoje, que é Valério Wagner, como eu falei anteriormente. Ele que é gestor em saúde e segurança do trabalho, é professor, é palestrante, faz curso presencial, tem um e-book de saúde e segurança do trabalho que vocês podem estar cobrando dele esse e-book também. Tem, deixa eu ver, ele também dá cursos online. Então, assim, ele é um fera na parte de saúde e segurança do trabalho. Então, vou estar convidando ele aqui.
Oi, boa noite, Valério. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Arifran. Tudo bem? Tudo bem. E você, como vai? Eu tô bem, graças a Deus, me recuperando de uma gripe, né? Porque o ano começou assim maravilhosamente bem, né? Com muita saúde, graças a Deus. Ou- Mas eu Ah, tô me me fala, recuperando. tem um surto de gripe aí na região, né? Uhum. Aqui tá um surto grande, grande mesmo. Todo mundo, acho que o Rio Grande do Norte, principalmente, tá com um surto maior de gripe. Então, assim, como fica em estados vizinhos, aí eu teve essas festas de final de ano e tudo mais, o contato com outras pessoas, aí acaba a gente pegando, né? Mas vai passar, logo, logo já tá bem de novo. Se Deus quiser. Eu já tô praticamente bem, mas É, malzinha, mas graças a Deus estou ótima. Só um pouquinho assim, às vezes vai dar um estralinho, mas normal. maravilha. Então, Valéria, seja bem-vindo. Quero que você se apresente ao pessoal, para quem não te conhece, que está participando aqui da live, não participou da outra, mas que está participando dessa. Então, queria que um pouquinho que você se apresentasse para o pessoal. Bom, primeiro agradecer novamente, né? A segunda vez que você me convida para participar aqui, para a gente conversar sobre esse social. Acho que foi em novembro, né? Se eu não me engano, final de novembro. Foi dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro. Foi dia 25 de novembro, o nosso primeiro encontro. Sobre social, né? Foi uma live E, que com bastante conteúdo, o pessoal participou bastante. Vamos ver como vai ser hoje, né, Alifrance? O pessoal vai participar bastante com a gente aqui, né? E, uhum, pessoal, eu sou de Curitiba, né? Até vi que tem gente do Paraná, isso que é Jataizinho, se eu não me engano, né? Depois coloca aí uhum, Paraná aí, para a gente saber também. Eu sou do Paraná, sou de Curitiba. A Alifran já apresentou, né? Eu tenho formação em segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, gestor de segurança do trabalho. Tenho empresa na área de gestão, a Protécnica Gestão Ocupacional. Já atuo nessa área aí já desde há um pouco mais de 20 anos, né? Um pouco mais de 20 anos já nessa área. E nos últimos anos eu tenho me dedicado a falar, né, a ministrar cursos voltados para os profissionais, cursos de capacitação, de aprimoramento, de atualização, profissionais de segurança do trabalho, profissionais de contabilidade. Quando se fala em social, entra também os profissionais de contabilidade, de recursos humanos. Então é isso. Estamos aqui, né, para poder compartilhar um pouquinho de informação sobre o e-social. pois é, isso mesmo. Mais agora, principalmente que teve as atualizações das INRs, né? Então, assim, das normas regulamentadoras, então, assim, requer uma certa atualização devido ser muitas. Hoje em dia, são quantas, mais ou menos, quantas NR? Sabe mais ou menos, Valéria? Nós temos até a NR37, tá? Só que efetivas mesmo são 36 normas regulamentadoras que nós temos, né? Vai até 37, mas temos 36 NRs ativas atualmente. E como você bem falou, agora dia 3 entraram várias NRs que foram atualizadas. Diversas NRs foram atualizadas em 2020, portarias de 2020, algumas portarias de 2021, e elas entraram todas juntas agora no dia 3 de janeiro. Então, estamos com muitas novidades na área de segurança e saúde. O e-social é apenas uma dessas novidades, o e-social para o SST, né? Mas tem E, bastante coisa que entrou agora em janeiro. pois é, temos a substituição, né, do PPRA pelo PGR, também é uma novidade trazida pelas INRs. Então, assim, muita informação, é muito detalhes que a gente tem que estar se atentando, estar estudando para, de certa forma, por mais assim que a gente não tenha totalmente contato com a saúde e segurança, mas assim, para passar uma informação mais correta para os empregadores, né? Eles sempre querem uma informação. Exatamente. Então, agora não temos mais PPRA, tá, pessoal? Não, o PPRA deixou de existir a partir do dia 3 de janeiro de 2021. Não é o nosso foco principal, mas já vamos comentar, porque isso é interessante, né, para o Departamento Pessoal, Isso. RH, comunidade. Então, agora é PGR. PGR é Programa de Gerenciamento de Risco.
E não é só PGR que entrou agora dia 3, não. Esse PGR mencionado na NR1, que foi atualizada. O PPRA antes era lá na NR9, foi atualizada também, não trata mais do PPRA. E a NR1, além do PGR, ela traz outra coisa também, Alifran, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que nós chamamos de GRO. Então, além de PGR, tem outras coisas aí que as empresas precisarão providenciar também, né? Então, tem bastante. O PCMSO, a NR7 foi atualizada também, né? Temos aí alterações no conteúdo do programa PCMSO que o médico vai ter que fazer. Teremos também algumas mudanças em relação à questão de exames médicos ocupacionais, né? Então, tem a CIPA, a NR5, passou por uma mudança brusca, né? Também passou para dia 3. Então, tem bastante coisa que sofreu mudanças aí na área de segurança do trabalho. Pois é, janeiro começou com tudo, né? Além dessas mudanças, além das mudanças que houve, né? Então, ainda tem o início da fase 4, né? Para o segundo e terceiro grupo, assim, que são os maiores grupos que fazem parte do E-Social. Então, assim, tá gerando uma loucura. O pessoal tá com muitas dúvidas de respeito ao que enviar, o que é necessário enviar, quais as informações a gente tem que extrair para poder estar enviando para o E-Social. Então, assim, muitos detalhes que nós precisamos se atentar. Mas antes de Valério começar a dar o seu show de aula, eu quero que já você encaminhe essa live para os amigos do departamento pessoal, para o contador do escritório onde você presta serviço, para o pessoal da empresa onde você trabalha, os profissionais de RH, os profissionais de saúde e segurança do trabalho, para a gente abrilhantar ainda mais essa noite com tanto conhecimento riquíssimo que o professor Valério tem para nos repassar. Que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Compartilha aí, pessoal, porque eu acredito que o que nós vamos conversar aqui, né, Alifran, é de interesse de vários profissionais, né? Vários profissionais que eu quero, segmentos profissionais. Então, interesse da segurança no trabalho, interesses profissionais de contabilidade, profissionais de recursos humanos, departamento pessoal, enfim, profissionais que de alguma certa forma têm essa relação, pode ser direta, indireta, com a questão do social, né, para a segurança do trabalho. Então, vamos convidando o pessoal aí para compartilhar informação para o maior número de pessoas, né? Pois é. Então é isso, até para os próprios os empresários, contribuintes que estão aqui, se tiver algum empresário, assim, também é de suma importância para você estar se atentando nas novas mudanças, o que é preciso agora a partir de janeiro, né, que veio para ficar. Todo mundo falando que ia ser prorrogado, mas a parte da implantação mesmo dos eventos principais, do CAT, do monitoramento, das condições de ambiente do trabalho, não foram prorrogadas. Então, temos que sair. Exatamente, acho que você já pegou num ponto interessante da gente já abordar, porque é uma das perguntas que mais me fazem, né? Valério, foi prorrogado, não foi prorrogado, o que vai acontecer, como que está essa situação? Então, pessoal, o E-Social, grupos 2 e 3, começa dia 10, tá? Não houve prorrogação nesse prazo. Então, às vezes está tendo uma certa confusão, né, Alifran, em relação à questão, nós tivemos uma portaria no final do ano, que fala sobre o PPP eletrônico, né, a prorrogação do PPP eletrônico. Né, ou seja, ele ia começar agora em janeiro, mas ficou adiado para janeiro de 2023, não mais janeiro de 2022, mas sim janeiro de 2023. Nós tivemos a portaria do Ministério da Previdência e Trabalho, a portaria 1010, se não me engano, agora no final, antes do Natal, dia 24, se não me engano, de dezembro, que formalizou isso. Já tinha sido abordado, né, mas foi formalizado através dessa portaria. Então, o que significa isso? Significa que o PPP, nós passaremos ainda durante janeiro, durante todo o ano de 2022, emitindo o PPP no formato físico, ou seja, impresso, o que a gente já está fazendo. Então, isso continua durante todo o ano de 2022. Mas a portaria, em nenhum momento, menciona adiamento do início do envio de dados da SST Preço Social. Então, isso está mantido. Né? A princípio, isso está mantido até esse momento aqui, né? Não houve esse adiamento. Então, a partir de segunda-feira, as empresas do grupo 2 e 3, como você disse no início da live, que a grande maioria, né, das empresas encaixam
nesses dois grupos aí, vão ter que começar a enviar dados de SST para o sistema e-social. Uma outra polêmica também que surgiu, foi até pelo próprio ministro, o Onyx Lorenzoni, ele comentou que a princípio não multaria as empresas caso for enviar dados atrasados. Né? O atraso dos dados não geraria uma multa nesse primeiro momento. Mas veja só não está dizendo que não é para mandar. Estão querendo flexibilizar para dar um período aí de adaptação durante esse ano de 2022 para as empresas a conseguirem fazer esse envio de dados, aprender esse processo, se preparar. Mas em nenhum momento ele falou, e não, isso também é extraoficial. Ele comentou num podcast lá, mas não tem nada oficializando isso, que se as empresas não enviarem, não serão multadas. Isso é extraoficial. Mas mesmo que seja isso que ele tenha dito, né, o que significa é, caso enviar esses dados fora do prazo, né, durante esse ano, as empresas não serão multadas. Mas a obrigatoriedade do envio, a princípio, né, a não ser que mude alguma coisa mais à frente, continua e começa agora dia 10 para esses dois grupos. Lembrando que grupo 1, né, Alifran, já começou lá em outubro. Esse pessoal já está mandando, essas empresas já estão enviando desde o dia 13 do 10, né? Eles já estão bem adaptados, né? O início foi dia 13 do 10, com prazo final até o dia 12, se eu não me engano, de novembro, que o dia 15 não foi útil, né? Então, antecipa-se para o último dia útil. Então, assim, já faz um período que eles estão já começando essa implantação. Pois é, eu ouvi também essa parte que o ministro disse que nesse primeiro momento não estaria cobrando multa, mas assim, não vamos confiar. Então, assim, se a gente tem o prazo para enviar, tem as informações para ser prestadas, então, assim, vamos estar nos programando para poder estar prestando as informações dentro do prazo. Porque o pessoal muito estava assim, vai prorrogar, não vai prorrogar, não vai prorrogar. Assim, ficou meio parado, estagnado, esperando uma prorrogação que talvez essa prorrogação não venha, né? Então, assim, tem que se atentar muito bem a isso aí, correr atrás. Se não vai prorrogar, se você não tem nada, se você não tem vouchers, a gente não tem o que fazer. Correr atrás para poder estar fazendo os vouchers, para poder estar enviando para o E-Social dentro do seu prazo, né? Por mais que agora não tenha o período de multa, mas, assim, é bom estar dentro das normalidades, né? Já que a legislação está aí para fazer isso aí, então vamos nos adequar a isso aí. É difícil, vai ser difícil, mas... Importante lembrar que o social não traz nada novo, né? Isso tudo que as empresas precisam providenciar, adequar, atualizar, são documentos, exames, laudos, procedimentos que já estão previstos na legislação. Então, o que acontece é que muitas não fazem, né? Não fazem. Mas um motivo para não adianta querer também aguardar, vamos deixar para o ano que vem, então, porque esse ano a princípio não vai multar, não. Eu acredito que o governo vai estar de olho nisso daí. Então, as empresas podem sim ter problemas por não estarem se adequando. Então, é melhor já deixar tudo certo. Quem não providenciou ainda, então, quer dizer, tem um respiro aí para providenciar laudos, documentos, procedimentos, atualizar seus exames mesocupacionais, os exames mesocupacionais dos seus trabalhadores, para não ficar protelando mais isso, não, porque a princípio é a partir de segunda-feira. Exatamente, segunda-feira já é aí, né? E outra coisa, Fran, por exemplo, nós temos 3 eventos de SST diretamente relacionados à segurança do trabalho, né? O primeiro deles é o 2210, que é o da CAT. A CAT vai ser feita no E-Social a partir do dia 10. Então, esse aí, se tiver acidente, ou se tiver algum pensamento por motivo de doença do trabalho, vai ter que informar, e é por lá. Então, esse não vai ficar para 2023, isso não vai... E lembrando que a multa, ela é aquela já pré-definida na legislação. Se você não informar até o primeiro dia útil, a empresa pode ser multada. Então, esse é um evento que começa, está lá, vai iniciar, né? Vai ser feito no sistema E-Social, a princípio. A princípio, a não ser que mudem de ideia aí, continuam fazendo na CAT Web. Mas até então isso não foi divulgado. Então é importante, né? E aí analisar o que vai enviar essa CAT a partir de segunda-feira. Né? É o RH? É o contador? É o profissional de segurança do trabalho? Então isso é algo que já tem que estar definido, porque isso começa a partir da próxima semana, né? Essa CAT no E-Social. Claro, é um evento que só vai ser alimentado quando houver um acidente ou doença do trabalho, ele é pontual, né? Mas é importante já saber que ele entra semana que vem.
Pois é. Como você falou, tem a parte da carta e tem um evento de monitoramento da saúde do trabalho, né, são os ASOS. Quais informações a gente deve extrair dos ASOS, e principalmente do PSMO? Então vamos lá, né? Então, o que vai ser necessário enviar de segurança do trabalho, no caso aí de saúde do trabalho, nesse evento, que é o evento S2220, né, que você está comentando aí, que é o de monitoramento da saúde do trabalhador. Bom, é assim, nós teremos que informar dados que serão extraídos do atestado de saúde ocupacional, que é o ASO, né? Vocês devem conhecer bem aí o atestado de saúde ocupacional. Nós temos o PCMSO, né? Nós temos lá o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o médico do trabalho elabora, e ele menciona esses exames, mas a gente vai utilizar mesmo o ASO. Claro que esse ASO, os exames previstos ali, tem que estar de acordo com o que está lá no programa, né? no PCMSO. Então, do atestado de saúde ocupacional, nós vamos utilizar o quê? O que a gente vai precisar extrair dali para mandar para o E-Social? Vai precisar das datas, as datas, né, da emissão do ASO, né, a data da emissão, as datas dos exames complementares, então essas datas também vão, né, ter que ser informadas, informar se ele está apto ou inapto, né, transcrever, tirar de lá do ASO todas aquelas informações, colocar no sistema e mandar para o E-Social, né? Ou para aquelas empresas, o pessoal que recebe isso em arquivo eletrônico, XML, né, vai distribuir ali no sistema da empresa para depois mandar para o E-Social. Então é isso. Além de apto e inapto, vai ter que informar também o código do exame, né? Ou seja, cada exame tem um código pré-definido no E-Social. Existe uma tabela, tá, pessoal? Existe a tabela 27. Essa tabela 27, ela trata de procedimentos e diagnósticos. Esse é o nome da tabela 27. Nada mais é do que a codificação e os nomes dos exames médicos ocupacionais. Tá? Então, essa é uma informação que já está pré-definida, essa nomenclatura desses exames já estão pré-definidos numa tabela específica, que é a tabela 27 do E-Social. Inclusive, até aproveitar aqui, tem que tomar um cuidado com essa questão dos exames aí, porque a tabela traz algumas nomenclaturas um pouco diferentes do que a gente está habituado a ver nos ASOS, no PCMSO também, né? Então, a gente cautela com isso, para não cometer equívoco na hora de informar o código do exame, né? Então, isso aí eu acho que é um problema que algumas empresas vão ter algumas dificuldades, porque às vezes no ASO ali vai ter um nome, mas não é esse o nome do exame que está na tabela 27. Então esse cuidado vai ser necessário ter, né? Então é um pequeno detalhe em relação à questão de exames médicos ocupacionais. Então o que mais tem no ASO? No ASO também a gente vai ter que extrair, por exemplo, tem alguma observação, né? O médico colocou uma observação, uma restrição. Esse trabalhador é apto, mas ele tem uma restrição. Ele coloca lá como observação. Isso também vai dar para enviar. Tem um campo lá no E-Social, que é um campo de observação referente ao exame complementar, referente ao diagnóstico em si. Tá? Então, temos essa condição de informar. A gente tem alguns ASOS que vem escrito assim, apto, inapto, ou apto com restrições. Não é isso, pessoal? Vocês já devem ter observado. Já viu isso, Alifran? Não sei se já tem ASO assim. Já peguei ASO também, que tem só que ele está apto, mas só que não diz se foi feita uma avaliação, não diz nada. Só está dizendo lá que teve lá as informações lá do empregado, aí tem assim, apto, pronto. Não diz qual o risco que está exposto, não diz o que foi a avaliação que foi feita. Então, assim, nesses casos, assim, é mais complicado para a gente adivinhar para saber o que foi analisado. Certamente teve avaliação clínica, né? Mas nem essa observação ele colocou, que no caso, que eu estava vendo já, que eu tenho um contato já com a tabela 27, a parte da avaliação clínica já é outro nome, né? Tem lá... muitos casos vem como exame clínico, né? Exame clínico ocupacional, avaliação clínica, e na nós não temos isso. Não tem lá na tabela 27 exame clínico, né? Então, a avaliação
clínica ocupacional, anamnese, exame físico, mas também tem avaliação clínica ocupacional, neurológica. Então, tem vários tipos de avaliações, né? Avaliações clínicas, que seria o nome do exame clínico que está, assim, lá no E-Social. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a audiometria tonal. Tem várias audiometrias tonais lá na tabela 27. Então, tem que tomar cuidado para saber qual é a audiometria tonal que eu vou informar, qual o código que eu vou informar, né? Então, são alguns detalhes que tem que ter essa preparação, tem que tomar cuidado para não enviar a informação errada, né? O exame errado, né? Claudinha está perguntando aqui, mas o ASO que é para quem está entrando na empresa agora, no dia em que formos fazer um envio ao E-Social, ou para os ASOS antigos, vai enviar tudo. Nessa questão dos ASOS, é só a partir do dia 10. Se você fez um ASO amanhã, sexta-feira, não, essa data do ASO é dia 7. Agora, se você fez um ASO no dia 10, a partir do dia 10, aí ele já vai para a informação lá para dentro do E-Social. Perfeito, isso. Ou seja, não vamos enviar dados retroativos para o sistema, para o E-Social. Né? Então, exames que foram feitos, que estão sendo feitos essa semana, por exemplo, você citou aí amanhã, dia 6, esses exames, é um periódico, admissional, um demissional, esses não serão informados para o E-Social. A gente só vai informar, lembrando, né, a gente está falando do grupo 2 e 3 que começa segunda-feira. O grupo 1 já está informando. Uhum. Mas quem começa segunda-feira a enviar dados de SST para o E-Social, em relação a exames, você só vai informar os exames feitos a partir do dia 10. Se fizer uma admissional dia 10, vai ter que informar ao E-Social. Né? Vai ter um prazo para isso, até o dia 15 do próximo mês, ou seja, 15 de fevereiro, mas passa a informar. Retroativo, não vamos informar. Então, se fez os periódicos de todos os funcionários essa semana na empresa, você não vai informar. Não vai informar esses periódicos. Né? Você vai informar os periódicos para o E-Social quando? Em janeiro do ano que vem, quando fizer os periódicos. Né? Os periódicos em janeiro do ano que vem. Você vai estar informando se é um admissional, um demissional, um retorno ao trabalho, mudança de função, né? Que acontecer a partir do dia 10 de janeiro agora. Exatamente. A Lana pergunta, funcionário que está afastado há anos, deve-se mandar a CAT ou só somente quando surgir a partir do dia 10 de 1? É a mesma questão dos ASOS, nada de retroativo. Só o que acontecer a partir do dia 10 de janeiro, a partir de segunda-feira, é que a empresa vai estar obrigada a enviar essa parte da CAT Web. Se foi antes, não, continua a mesma obrigatoriedade, no caso antes, pelo programa, o CAT que a gente fazia lá manualzinho. Isso mesmo. A CAT, ela somente quando começa a vigorar o E-Social que a gente vai usar a CAT, o evento, né, S2210. Antes disso, é CAT Web, né? CAT Web, isso mesmo. Gestão do DP, Ingrid. É muito importante que o DP procure uma clínica de segurança do trabalho para que todos estejam alinhados. O E-Social não está criando uma nova lei. Os exames e programas já são obrigatórios há anos. Tanto que a CNR surgiu há 1900 e tarará, né, por aí. Então já existe essa obrigatoriedade, né? Exatamente, não tem nada novo, né? Não tem nada novo, não. É só o que está mudando aqui? A forma de enviar dados. Ao invés de a gente ficar com essa documentação ali na empresa, agora a gente vai ter que informar isso num sistema. Dizer para o governo, olha, fizemos os exames, né? Levantamos os riscos, atualizou a informação, novo setor do funcionário, novos riscos, novos meios de controle, né? Foi feito um periódico desse trabalhador. É isso, a gente passa a informar isso num sistema. Essa é a única mudança, na verdade. Mas a obrigatoriedade disso tudo aí é antiga, né? Não é nada novo, não. É uma pergunta bem interessante do Clay. Fizemos exames laboratoriais essa semana, mas o ASO só depois do dia 10. Como fica o envio? Se for assinado esse ASO, a emissão desse ASO a partir do dia 10, então vai ter que enviar, vai ter que informar. É o que vale, tá? A emissão do atestado, suponhamos que seja dia 10, né? O médico assinou dia 10, assinou dia 11, assinou dia 12, vai ter que enviar. Ceissa Araújo 11. Envia apenas os códigos dos exames que estão na tabela 27.
Sim, não tem como enviar se não está codificado. A gente só vai conseguir enviar. Agora, se tiver algum exame fora daquela tabela, é difícil, porque é uma tabela muito extensa. Não vou dizer que É. não tem. É muito exame ali, gente. É muita coisa. Então, tá quase tudo ali. Em termos ocupacionais, eu acredito que estejam todos lá, né? O único detalhe é que, é o que eu falei agora, alguns estão com nomes diferentes. Aí vai dar aquela impressão, poxa, esse exame não está aqui, né? Esse exame está no meu PCMSO, está no ASO, mas cadê? Não está na tabela 27. Pode ser que ele esteja com outro nome, tá? Então aí é importante verificar com o médico, ó, doutor, esse exame aqui, ele tem um outro nome, pode ter um outro nome, porque eu não estou achando ele na tabela 27, né? Então isso Pois vai acontecer, tá, pessoal? o interessante seria assim que quando o pessoal, o médico do trabalho, assim, o pessoal que fosse responsável por emitir o ASO, colocasse já assim, se adequasse já à tabela 27 para facilitar a nossa, até a própria vida, a facilitar a vida dele quando for enviar caso a empresa fique responsável nessa parte de saúde. Ou então nós profissionais formos enviar até um códigozinho, pronto, já coloca o código, já está lá, pronto, já apareceu a nomenclatura daquele exame que eu estou enviando. Então seria mais fácil, né? Mas vamos aguardar para ver se vão se adequar a isso aí, ou então a gente vai ter que destrinchar de que exame está se tratando. Claro, ficaria bem mais prático, mais fácil. Agora, no meu ponto de vista, qual vai ser a tendência? A tendência vai ser você receber um arquivo XML ou acessar o sistema da clínica lá através de um login e senha, baixar os arquivos que você precisa, já tudo codificado, porque aí a clínica de saúde ocupacional ela já faz, já insere no sistema dela, isso tudo codificado, né? Então essa vai ser a maior tendência. Agora, enquanto isso não acontece, ou para aquelas empresas que isso não acontecer, vou ter que fazer o manual mesmo, pegar o ASO, pegar os dados, digitar no sistema, né? Às vezes vai ter conta que vai fazer isso, vai ter RH que vai ter que fazer isso por enquanto. Aí, nesse caso, sim, vai ter essa dificuldade em termos de, e agora, qual é o exame? Isso vai acontecer para os riscos também, tá? Que risco que eu mando? Mando, não mando? Não tem esse risco na tabela, tabela dos riscos, pessoal. É a tabela 24, né? Já vamos falar um pouco sobre ela aí. Então, essa dificuldade, se você for fazer manual, como chamam, né? Pegar o documento, extrair os dados, inserir no sistema para enviar para o e-social, vai ser um pouco mais complicado, né? Agora, se já vem codificado através do profissional que elaborou o laudo, se já vem codificado os exames, lá o arquivo de XML pela clínica de saúde ocupacional, isso já fica mais tranquilo nessa questão aí de codificação de exames médicos ocupacionais. Deixa eu ver se mais alguma pergunta relacionada a isso aqui. Qual o prazo para o envio dos ASOS e exames complementares realizados? Olha, o prazo é sempre até o dia 15 do mês subsequente. Então, agora, vamos pegar janeiro, né? Janeiro, a partir do dia 10, qualquer exame que for feito, admissional, periódico, exames médicos ocupacionais, ele vai ter que ser informado até o dia 15 de fevereiro de 2022. Então, vai ser sempre no mês seguinte, no dia 15 do mês subsequente. É praticamente o mesmo prazo que nós temos para fechar a folha de pagamento. Porque hoje, na parte dos eventos periódicos, o nosso prazo também, o prazo final é até o 15º do mês subsequente. Então, ele segue a mesma regra dos eventos periódicos, dos eventos não periódicos que tem esse prazo para ser enviado. A Jaque, ela pergunta, empregados que têm mais de 2 anos, e já pede para fazer o periódico e envia o evento. Acho que já pode fazer o periódico e enviar o evento. Eu, no caso, ele tem mais de 2 anos. Funcionário tem mais de 2 anos na empresa, vai fazer o periódico, sim, se fizer a partir do dia 10, vai ter que informar, vai ter que enviar para o e-social. Exatamente. Aí ele pergunta, e também a obrigação permanece das clínicas de avaliar os programas de riscos e obrigatoriedade, de acordo com cada empresa. Isso compete aos profissionais da saúde. Você concorda com o que ela acabou de expor? Que a parte assim, de avaliar os programas e risco é a parte de cada empresa e que a saúde compete aos profissionais responsáveis por saúde e segurança do trabalho, no caso, as clínicas. O que vai acontecer? Nós teremos aí profissionais que vão elaborar os laudos,
né? Os engenheiros, ou o médico do trabalho pode também elaborar, assinar os laudos, o LTCAT nós chamamos, né? Uhum. E alguém vai ter que pegar os dados desse laudo, os riscos, as informações, inserir no sistema para mandar para o social. Quem que é esse alguém? Quem pode ser? Pode ser a própria empresa, alguém da empresa que faça isso. Pode ser um RH, pode ser a contabilidade, pode ser um profissional de segurança do trabalho, se tem um técnico de segurança na empresa, ou pode ser o próprio profissional que elaborou o laudo. De repente foi até a própria clínica, né? Ela mesma já insere no sistema os dados dos riscos referente ao laudo que ela elaborou e vai mandar o arquivo para a empresa e o RH envia para o e-social, ou a própria clínica envia para o e-social. Tá? Isso pode acontecer, tá, pessoal? A questão dos exames médicos é isso aí mesmo. Então, os exames médicos ocupacionais, a clínica vai fazer, vai estar executando, vai estar realizando, mas qual vai ser o acordo da empresa com a clínica? A clínica, você vai enviar esses dados diretamente para o social, se fornecer lá o certificado digital, ok, procuração, está permitindo isso, a clínica poderá mandar, né? Agora, pode ser que não, pode ser que seja a empresa, o empregador prefira que seja o RH. Não, vamos trazer isso para o RH. Nós temos um software aqui, né, de gestão, então insere tudo isso no nosso software e nós enviamos. Recebeu da clínica o XML dos exames, vem no nosso software. Recebo da clínica, do profissional que fez os riscos, o laudo, os dados dos riscos, insiro no nosso software e alguém da empresa envia isso. Então, quem pode fazer isso, a legislação não define, o e-social não define, né, o manual de orientação do e-social não fala sobre isso, só diz que fica a critério do empregador. Então, é o empregador quem vai definir quem vai enviar esses dados. Né? O que eu sempre oriento é que, assim, por exemplo, são contadores, são profissionais de RH, tenham um suporte, um apoio de profissionais de segurança do trabalho que têm conhecimento sobre social, SST, tá? Eventos de segurança do trabalho, sobre particularidades, para evitar problemas futuros, porque tem muitas particularidades envolvidas aí, né? São muitos detalhes, dependendo da informação, pode gerar aí um direito a uma aposentadoria especial, dependendo de como se informa esses dados, né? A ausência. Você imagina, a gente está falando de exames agora há pouco aqui, né? Do evento S2220 que trata de exames. Você imagina se você informa um risco para o e-social que gera um exame médico ocupacional. Pega lá um ruído, né? Você informou ruído lá no 2240, mas no 2220 não tem a audiometria tonal, ou seja, não foi feita a audiometria, só informou o exame clínico. Olha aí, isso é problema para a empresa. Né? E o contrário também, eu acredito que possa acontecer. A empresa informa o exame, mas não informa o risco. Ou a empresa informa o risco e não informa o exame. Né? Informou o risco lá no 2240 e não informou o exame. Ou informou o exame e não informou o risco. Se é um exame que tem uma relação com determinado risco. Por isso que eu sempre digo que ter um suporte de profissionais de segurança do trabalho vai fazer uma grande diferença para evitar equívocos aí no momento de enviar. Esse suporte pode ser a clínica ocupacional, esse suporte pode ser um técnico de segurança, profissional de segurança que tem esse entendimento social para poder tirar essas dúvidas, para de repente poder monitorar ali o que está sendo enviado. Né? Então isso eu considero muito importante que os profissionais, todos os profissionais envolvidos se alinhem com essas definições. Quem vai fazer o quê, quem vai enviar, quem vai monitorar, quem vai, entre aspas, auditar se esses dados aí estão errados, né? Porque uma vez enviado para o social, pronto, tem valor jurídico, né? Então a gente tem que tomar muita cautela com isso aí, né? Exatamente. E também nessa parte que você falou do cruzamento das informações também, né, Valério? Quando você envia qualquer informação, o mesmo ocorre, por exemplo, um determinado empregado, ele ficou afastado por 60 dias. E eu informei no meu evento de afastamento que ele esteve afastado por 60 dias. O que eu tenho que fazer quando ele retornar, existe a obrigatoriedade do ato de retorno, quando você fica afastado por mais de 30 dias. Ele retorna e eu não enviei o evento, o 2210, informando que ele retornou, que ele voltou para aquela informação do ato. Então, vai ter o cruzamento das informações também, né? Tem que se atentar também a esses prazos, nessa parte da prioridade quando o empregado se afasta. Porque, assim, eu vejo muito acontecer
que muitas empresas, elas não solicitam o ato de retorno quando um empregado ele está acometido por alguma doença, sofreu um acidente, ou alguma coisa não relacionada ao trabalho. Um empregado simplesmente volta a trabalhar, não é feito nenhum ato de retorno para saber se realmente ele está apto para... Por mais que o INSS diga que ele está apto, muitas vezes ele não está apto, né, para exercer aquela função. Então, assim, existe esse cruzamento também nessa parte das informações, né? Exatamente. Correlação de dados, né? O sistema social está aí para isso, para correlacionar informações entre esses eventos. Eventos de segurança do trabalho, eventos que não são de segurança do trabalho, vai cruzar dados ali, está exposto a risco, dá direito a aposentado especial, e aí, lá no evento 1.200, que vocês já estão, o RH, contabilidade, já está alimentando desde 2018, já está informando o percentual para financiar essa aposentadoria especial. Então, essas correlações, o sistema foi criado para isso, né? Para correlacionar informações, analisar um dado com o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Uma questão, exames, é muito comum hoje, o que a gente vê muito? A empresa tem lá um PCMSO, nesse PCMSO menciona uma bateria de exames, e ela acaba fazendo os exames com outra clínica, que não foi quem elaborou o PCMSO, e aí só faz o clínico. E às vezes tem lá uma audiometria no PCMSO para fazer, está exposto a ruído, às vezes está exposto a produto químico, tem que fazer hemograma, espirometria, raio-x, um monte de exame, né? Eu me deparo, né, principalmente na área da construção civil, a gente vê muito isso acontecer aqui no Paraná, aqui em Curitiba, né? Então, agora, com social, você imagina só, está lá exposto, você informa ruído, informa produto químico, pintor, né? Às vezes você tem lá um pintor, está exposto a um monte de produto químico, pintura, tinta, solvente, vapores, orgânicos, um monte de coisa, e só tem clínico. E só tem exame clínico, sendo que lá no PCMSO tem uma bateria extensa de exames. Bom, está no papel, a empresa não recebe uma fiscalização, ela não está tendo problema. Agora, quando informar isso para o E-Social, então, esse é o tipo de informação que o pessoal da contabilidade, do RH, tem que informar seus clientes, né? Tem que informar a empresa, verificar se os exames estão sendo feitos de acordo com o que está previsto no PCMSO, né? De acordo com o que está previsto com os riscos que esses trabalhadores estão expostos. Agora, não adianta simplesmente ter o ASO, informar lá exame clínico para uma função que está exposta a vários riscos que geram exames. Então, esse é um cuidado que é necessário ter também, sabe? Muita cautela com esses exames aí, hein? Uhum. Tem um pessoal que está falando aqui contigo. E veja aí, o pessoal está perguntando aí, dá uma olhada aí. Que eu tô aqui, mas está passando rápido para mim, tá? Para mim fica mais fácil porque eu estou acompanhando pelo computador. Se fosse para acompanhar pelo celular também não dava tão certo também não. Márcio Kempes, grande homem, feliz ano novo. Aí, Feliz ano novo para você também. a Alcione Delgado pergunta: quanto ao risco de ruído, se com o uso de EPI fica baixo do nível de ação, precisamos informar? O ruído, se feita a dosimetria de ruído. Dosimetria é uma avaliação durante a jornada de trabalho, tá, pessoal? Se essa dosimetria ficar maior ou igual a 80 decibéis, nós chamamos de nível de ação. Na segurança do trabalho, aí, para a questão do ruído, nós temos o nível de ação, temos o limite de tolerância. O nível de ação, a margem maior de segurança ali, né? Começa a partir de 80 decibéis. O limite de tolerância, para 8 horas, é 85 decibéis. Então, se eu avaliar um ruído, se você tiver no seu laudo aí, no laudo que foi elaborado para a empresa, ruído maior ou igual a 80 decibéis durante a jornada de trabalho, a dosimetria, né? Esse ruído tem que ser informado, mesmo que o trabalhador esteja protegido. Inclusive, você tem que informar para dizer que ele está protegido. Se tem lá um protetor auricular, vai ter que mencionar, tendo o certificado de aprovação desse EPI, tá? Então, tem que informar. Ruído, a partir de 80 decibéis, temos que informar no E-Social. Márcio pergunta: Valério, a empresa tem menos de 5 funcionários e eu estou fazendo PGR. E o grau de risco dela é 1. Não sei se eu acho que ele quis falar só isso, que estava fazendo o PGR de uma empresa que só tinha 5 funcionários e que o risco dela era 1. O PCMO deve estar junto ao PGR e precisar ter o LTCAT.
Tá, então vamos lá, são vários documentos, né? Pessoal, Sim. assim, PGR, como eu disse, como nós falamos no início da live, substitui o PPRA. Quem chegou depois da live, PGR substitui o PPRA. Né? Valéria, só me interrompendo, teve uma dúvida posteriormente de uma pessoa que fez o PPRA e agora precisou com o PGR. Ela precisará fazer um novo PGR ou aquele PPRA ele perde o seu valor? Vai Juntando ter, também essa pergunta. vai ter que fazer um PGR. PPRA não vale mais, pessoal. Agora é PGR. Ah, mas eu fiz o PPRA em dezembro para a empresa. Não tem validade de um ano? Não. Esquece. PPRA acabou agora dia 3. Né? Na verdade, dia 2, que dia 3 já começou a vigorar o PGR. Então, todas as empresas agora, todas não, tá? Quase todas as empresas vão precisar elaborar PGR. Quase todas por quê? Porque existe um tratamento diferenciado definido na NR1 para MEs e EPPs, ou seja, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, talvez tenha sido a pergunta que o Márcio começou a fazer ali, talvez não concluiu, tá, Lifran? Então, ME e EPP, graus de risco 1 ou grau de risco 2, que no levantamento preliminar de perigos, então a gente vai ter que fazer um levantamento preliminar de perigos, que é algo novo também na NR1. Se nesse levantamento não tiver constatado, não houver exposição dos trabalhadores a riscos físicos, químicos ou biológicos, essas empresas, MEs, EPPs, grau de risco 1 e 2, não precisarão do PGR. Tá? Não precisarão do PGR. Então, essa é a restrição. Por isso que eu disse que não é... Mas a grande maioria ainda vai precisar. Né? Se a empresa tiver algum risco químico, mesmo que seja MEPP, risco 1 ou 2, vai precisar. Né? E aí, as graus de risco 3 e 4 precisarão elaborar, independente de qualquer coisa. Tá? Então, essa aqui é a restrição para PGR. Só lembrando que o que a gente está falando, PGR não tem nada a ver com o e-social. PGR é norma regulamentadora número 1, é um programa. Para o e-social, de onde que eu vou extrair riscos? Eu vou extrair riscos de um laudo. Esse laudo se chama LTCAT. LTCAT, pessoal, é a sigla de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Então, o LTCAT é um documento que é elaborado por um engenheiro de segurança ou médico do trabalho. A legislação define, né, que somente eles podem fazer isso. A grande maioria das vezes é feito por engenheiro de segurança do trabalho. E é nesse LTCAT que se dá o parecer sobre aposentadoria especial. Então, nele vai estar mencionando lá se para aquele setor, aquela função, tem direito à aposentadoria especial com base nas avaliações dos riscos. Então, ali o engenheiro vai fazer, está exposto ao ruído, e faz dosimetria de ruído. O trabalhador está inalando algum produto químico que tem que ser mensurado ali, pode ser nocivo à saúde, tem que fazer essa avaliação, né, essa quantificação, vai estar tudo nesse laudo, avaliação de vibração, avaliação de calor. Então, está tudo nesse laudo de acordo com as exposições ao risco. Então, para o e-social, a princípio, o que vale é laudo. Laudo que é o documento exclusivo para extrair dados dos riscos que vão ser informados para o e-social. E só aproveitando, não vamos informar todos os riscos no e-social. São riscos físicos, químicos ou biológicos que estão previstos numa tabela, que é a tabela 24. Então, nós temos a tabela 24, que traz a lista dos riscos e atividades que podem dar direito à aposentadoria especial. E nem são todos os riscos físicos, nem químicos, nem biológicos. São os que estão na tabela 24. Tá? Essa vai ser outra grande dificuldade que o pessoal vai ter, porque os laudos têm vários riscos físicos e biológicos. E todos vão para o e-social. Então aí vai ter que saber. Por isso que eu digo, tem que ter um profissional que tem um conhecimento sobre social SST, profissional de segurança do trabalho, para poder orientar a empresa, o RH, a contabilidade, o responsável, olha, esse risco aqui não vai, esse risco vai. Né? Por que não vai? Porque não está na tabela 24. Né? Então, tem riscos que dão direito à insalubridade, mas não dão direito à aposentadoria especial. Então, eles vão estar estão na NR15, que é a nossa norma que trata de insalubridade, né? Mas não estão na tabela 24. Essa tabela 24, ela é a íntegra de um anexo, que é o anexo 4, que é de um decreto de 1999, né? Decreto 3.048 de 99.
Então, o anexo 4 desse decreto é um decreto que trata sobre aposentado especial, entre vários outros assuntos, e esse decreto ele traz esse anexo que menciona esses riscos e atividades que podem dar direito a aposentado especial. E é isso que se transformou a tabela 24 do E-Social. Tá? Então, não são todos... Muita gente está perguntando, né, para mim, Valério, mas não vai risco ergonômico, risco de acidente? Não vai mais. Quando começou o E-Social SST lá atrás, se falar em E-Social SST, tínhamos outra tabela, que era a tabela 23, aí tinha que informar risco ergonômico, teria que informar risco de acidente, mas isso caiu por terra, não entra agora, não teremos que informar esses riscos ergonômicos e riscos de acidentes no E-Social, não por enquanto. Se tratando de PGR, até quando eu tenho que enviar o PGR? No caso, as informações do PGR, Valério, ele vai junto do evento 2240 ou são ou não vai nenhuma informação referente ao PGR? Não, PGR não tem relação com o E-Social, pessoal. Claro, pode até servir de um suporte para alguma, mas o que a gente vai utilizar nesse primeiro momento para extrair dados de riscos é laudo. Então a empresa o laudo LTCAT. O LTCAT, tá? PGR para E-Social, não, porque o PGR ele não tem parecer de aposentadoria especial. Existem algumas diferenças na legislação trabalhista e na legislação previdenciária em relação à metodologia de avaliações de risco. E o E-Social, o que está entrando agora para a segurança do trabalho, é o E-Social voltado para a questão previdenciária, com a intenção maior de gerar o perfil prossográfico previdenciário eletrônico lá na frente. Isso aí tudo é previdenciário. Então, quando você fala em PGR, você está falando do documento que é o quê? É um documento trabalhista. É um documento que está previsto na NR, né? Na NR1, nas NRs. Então, questões previdenciárias, riscos, eu tenho que me basear em LTCAT, laudo técnico das condições ambientais do trabalho, e não no PGR, tá? A Dani Fonseca, ela pergunta, no dia 10 de junho, tenho que enviar o PSMO na carga inicial? Eu tenho mais ou menos conhecimento sobre isso aí. Na parte de PSMO, nos AS não existem os eventos de carga inicial como o evento 2240, que precisa do início da sua carga inicial. Então, assim, se por acaso, se no dia 10 você fez um ASO, se fez o PSMO, aí você tem que enviar. Agora, se você não fez, que esse evento é um evento anterior ao dia 10, digamos dia 7, dia 5, agora de janeiro, não precisa ser enviado, só a partir do dia 10. Isso? Na verdade, não vamos enviar PCMSO, vamos enviar dados do ASO. Isso. Isso. Então, os dados referentes ao exame periódico, somente aqueles feitos a partir do momento que estiver vigorando o E-Social SST. Anterior, não precisamos enviar. Então, realmente, é o que você falou, não temos carga inicial para o 2220, que é o evento de monitoramento da saúde do trabalhador, que é o evento dos exames. Tá? Nós teremos carga inicial do evento 2240, que é o evento das condições ambientais do trabalho, dos fatores de risco, que é onde nós vamos informar riscos, são os dados extraídos da LTCAT, que nós falamos agora, é o evento que a gente vai informar os meios de controle desses riscos, né, EPIs, tem algumas perguntas que teremos que responder sobre EPCs lá, que são os equipamentos de proteção coletiva, né, quando tiver. Então, esse evento ele tem uma carga inicial. Então, agora, por exemplo, dia 10, a parte dos riscos ela tem que ser enviada. Tem que ser enviada para todos os trabalhadores que a empresa tiver registrado até então. Né? Do 22 dos exames, só vai enviar quando fizer um admissional, um periódico, a partir do dia 10. Começou a chover aqui agora. Tá chovendo aí, Não, não tá fazendo. Deixa eu colocar aqui o fone, porque como aqui não é forrado, aí tá... Senão você não vai ouvir também. Isso. Só colocar aqui o fone. Ó, e quando você coloca o fone, deixa eu responder uma pergunta que eu estou vendo da Dani Fonseca. Ó, agora PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Qual é a diferença, pessoal, do PPRA? Ali foi agora está financiado.
Fica testando, fica testando. Mas agora testando Oi. vamos ver se melhor. Melhorou? Tá, se você prestou a bola, melhorou. Vou contato aí do seu. Deve ser alguma coisa. Vamos lá, acho que agora. Peraí. Agora não estou ouvindo piado, pelo menos. Eu tô te ouvindo bem, que antes eu não tava. De vez em quando, às vezes para. Mas vamos lá, acho que vai dar para rolar sim. Deixa eu só concluir aqui o que eu estava respondendo para a Dani. Então, não teremos mais PPRA, teremos PGR. E eu estava falando, né? Qual que é a maior diferença do PGR para o PPRA? Existem várias, tá, pessoal? Mas a maior delas é que o PPRA, a gente fazia levantamento com foco apenas em riscos físicos, químicos e biológicos. O PGR, além de físico e biológico, teremos também que fazer levantamento de riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Teremos que citar no inventário de risco do PGR. Tá? Outra grande diferença, o PPRA tinha que ter uma análise global anual. Como o pessoal chamava de atualização anual, análise global anual. O PGR não tem isso, mas esse PGR terá que ser mantido continuamente atualizado. O que significa isso? Você fez um PGR agora em janeiro para a empresa. Né? Se em fevereiro tomou uma ação que está lá no plano de ação, que é um item do PGR, tem que atualizar. Se em fevereiro teve um novo setor, um novo risco, teve uma nova função, tem que atualizar. Em março teve... Entenderam? Então isso é manter continuamente atualizado. Nós não teremos mais um programa que vai precisar ir lá e avaliar uma vez a cada 12 meses. E sim um programa que terá que ser mensalmente analisado para ver se houve alguma mudança. Se houve, tem que atualizar o programa. Tá? Isso que é o PGR, assim, sinteticamente falando, tá? Porque senão teria que ter uma live só para falar sobre ele aqui. No YouTube, lá, Valério Wagner, que tem uma live, tem algumas lives só sobre PGR, lá vocês vão entender bem, né, o que vai abordar. Tem muito. E assim, sempre quando o pessoal tem alguma dúvida, eu faço, assiste lá, eu indico seu canal, assiste lá, tem umas lives no canal de Valério que vai te ajudar, falando sobre GRO, entre outras essas particularidades que envolvem a saúde e segurança do trabalho, né? Que são várias nomenclaturas, várias siglas. Então, assim, eu sempre estou recomendando seu canal, porque eu sei que lá, como eu acompanho, aí eu sei que tem a informação. Muito bem, estou tentando acompanhar aqui o que o pessoal está falando aí, mas acho que é bem por aí mesmo. Tem que ver no seu computador, que para mim aqui aparece bem no finalzinho só. O meu tá sem, então, não tá ruim, então eu vou tirei o fone. Maravilha, estou te ouvindo bem. Empresa sem funcionário, tem que enviar alguma informação? De SST, não. Só se tiver funcionário vinculado, funcionário registrado. Dani, acho que respondendo o que você já havia falado. Obrigada, professor. Falei com um técnico que não precisava mais fazer e ele disse que tinha que fazer. E eu achei estranho. Não tinha que fazer PPRA? Será que é isso? Creio que foi uma que você tá. O técnico não precisa mais fazer o PPRA. Foi. O técnico não precisa mais fazer PPRA. E ele disse que não precisa mais ter, não precisa mais fazer. E ele disse que tem que fazer sim, achei estranho. Sim, no caso ela disse que não precisaria fazer e o técnico disse que teria que fazer o PPRA. Não, é PGR agora. Se ela fez essa pergunta a partir do dia 3, é PGR. Se for, ainda tinha o PPRA, vigorou até antes do dia 3. Preciso do LTCAT de uma empresa que não tem risco? Sim. O LTCAT, a legislação que trata dele, ela não menciona que precisa ser feito apenas quando tem risco físico, crime biológico. Não, ela só diz que as empresas devem, o empregador deve elaborar o seu laudo técnico de condições ambientais do trabalho, mesmo que seja para dizer que não tem risco. Né? Então, tem que ter ali um aval do engenheiro de segurança ou do médico do trabalho para dizer, olha, não tem risco que dá direito a aposentadoria especial, não tem risco físico e biológico. Então, mesmo que não haja risco, as empresas precisam
elaborar o LTCAT. Não há restrição. Se tem um trabalhador registrado, teoricamente, né, de acordo com a legislação, deveria ser elaborado um laudo, né, um LTCAT. Guilde, e BGD, empresas do Simples Nacional não precisam mais elaborar o PCMSO. A moça da clínica disse que não consegue elaborar o LTCAT sem o PCMSO, então mesmo dispensável tem que elaborar para fazer o LTCAT. Mas, não, peraí, o PCMSO não tem nada a ver com a LTCAT aí, então dá muito bem para fazer o LTCAT ou o PCMSO. Não, é assim, o PCMSO, para que seja elaborado o PCMSO, teremos que ter o quê? Um PGR. Antes era PPRA. Então, a base do PCMSO é agora o PGR, tá, pessoal? Será agora, né, o PGR. Então, preciso fazer, primeiro, um PGR. Esse PGR, que geralmente é elaborado por um técnico de segurança ou engenheiro de segurança, esse PGR é passado para o médico analisa os riscos e elabora o seu PCMSO, né? Como se fosse uma logística, né? Começa lá no PGR, agora PGR, elabora-se o PCMSO e aí tem a base para os exames médicos ocupacionais. Ok, tá? Agora, LTCAT é outra história. LTCAT é laudo conclusivo de aposentadoria especial. Não tem uma relação, não vou nem dizer relação, mas não tem uma dependência do PCMSO nem do PGR, tá? Não existe isso, não. Regina, qual a NR que fala de LTCAT? Regina, então, não é NR. NR, ela tem relação com questões trabalhistas, né? Normas regulamentadoras é trabalhista. LTCAT, ele é previdenciário, ok? Então, lei previdenciária que trata sobre o LTCAT. Nós temos o Decreto 3.048 de 99, que aborda também sobre LTCAT, e temos o Decreto 10.410, que é de 2020, que atualizou vários quesitos aí, inclusive de aposentadoria especial, e também aborda sobre o LTCAT. Então, são leis e decretos da Previdência Social, né? Leis e decretos previdenciários. NRs são de cunho trabalhista, né? Então, temos várias NRs, né? Como comentamos hoje no início, aqui da live, e LTCAT não é mencionado lá. Nas NRs, temos duas NRs que temos uma questão de laudo de insalubridade, por exemplo. Laudo de insalubridade é NR15, e temos laudo de periculosidade, que é NR16. Só que são coisas distintas também. LTCAT é para aposentadoria especial. Laudo de insalubridade, aí sim é trabalhista, né? É para dizer se tem direito ou não à insalubridade. NR15 é NR. E a questão da periculosidade é NR também, que é NR16, que é o laudo técnico de periculosidade, tá? E nós já chegamos a... Muitos documentos, muitos laudos aí, então causa confusão mesmo. Valério, já chegamos a 1h10 de live. Passa rápido. As lives com você aqui passam muito rápidas. Eu nem vi, passou tudo isso de tempo. Não. Toma um gole de água aí para molhar a garganta. Toma água aqui, então. Olha, nem parece que passou mais de 1 hora. 1h10 já. Puxa vida. Thaís, obrigatoriamente preciso fazer a primeira carga no dia 10 e estou confusa com esses prazos. Boa pergunta. Não precisa mandar dia 10, pessoal. É a partir do dia 10. Pode ficar tranquilo. Você pode mandar dia 15, dia 20. Você tem até o dia 15 de fevereiro para mandar essa carga inicial aí. Claro que a gente não fala para deixar para mandar aí em cima da hora, né? Por favor, tá? Procura mandar aí até o final do mês, né? Até no máximo dia 5 de fevereiro. Mas não precisa ter aquele desespero. Pô, vai começar dia 10, então dia 10 eu já tenho que mandar tudo, né? Carga inicial dos riscos para o E-Social. Não, calma. Tenha calma que não é no dia 10, é a partir do dia 10. Então essa carga inicial, a princípio, né, até o dia 15. Não precisa enviar no dia 15, né? Porque como o E-Social está muito congestionado. Então, assim, você pode ir enviando intercaladamente. Envia uma hoje, envia outra amanhã, vai enviando, se for muitas empresas.
não deixa para o dia 15, porque no dia 15 pode dar uma pane, pode parar tudo, que é bem provável, aí não consegue enviar. É verdade, não deixe acima da hora. Uma bem interessante aqui que surge bastante sobre a questão da prorrogação, se houve ou não da saúde e segurança do trabalho. A parte que foi prorrogada para 2023 não inclui os atestados admissionais, periódicos e demissionais. Essa questão da prorrogação, que nós abordamos rapidamente no início, é o seguinte, os exames médio-ocupacionais, né, que foi mencionado aí, atestados admissionais, demissionais, periódicos, eles começam agora dia 10. Começa dia 10. É o evento S22, 2220. Então, vai começar, tá? Então, não foi prorrogado para 2023. O que foi prorrogado para 2023, formalmente prorrogado, né? Tem medida definindo isso, tá? É a questão do PPP eletrônico. Fora isso, pessoal, começa dia 10 agora, né? Aí, com os detalhes que nós comentamos lá no início da live, né, Fran? Tem uma pergunta do Anderson, que foi até sobre o PGE. Valério, uma empresa de grau risco 2 é obrigada a implantar o PGR? Até você falou anteriormente sobre a implantação do PGR. É o seguinte, se for grau de risco 1, se for grau de risco 2, que tenha riscos, eu havia comentado, ME ou EPP, né? Microempresa, empresa de pequeno porte, grau de risco 1, grau de risco 2. Se tiver risco físico, se tiver um risco químico ou tiver um risco biológico, tem que ter PGR, tá? Se não tiver risco físico, químico ou biológico, aí não precisa do PGR. Mas aí tem que ter um levantamento preliminar de perigos que mencione, né? Diga lá, não tem risco físico, químico, biológico. Tem ergonômico, tem de acidente, mas não tem físico, químico, biológico. Aí vai ficar somente nesse levantamento preliminar de perigos, tá? Então, vai depender dessa questão, ok? Vou ficar bem mais próximo aqui, porque eu estou ouvindo pouquíssimo. Tá, vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Será que o pessoal tá me ouvindo baixo? Qualquer coisa eu ponho o fone aqui. Não, o meu problema é o barulho da chuva. Que eu não fico por conta do barulho da chuva, entendeu? Ah, entendi. Não, tranquilo. Maravilha. Mas eu te ouço e não ouço a chuva, tá? Só te ouço. Pois é. São muitas dúvidas, seria muitas horas de live, viu? O pessoal está perguntando muito do PGE. Vamos ter que fazer uma live só de PGE para sua turma aí, hein? Pois é. A Érica Venâncio. Qual desses eventos do CST precisa de uma carga inicial? O evento que precisa de carga inicial? Sim. O evento 2240. O 2240, esse tem que ter uma carga inicial, que é o evento dos riscos, dos meios de controle, tá? Então, tem que ter lá a descrição da atividade do empregado. Então, isso aí tem carga inicial. Pessoal, o que é carga inicial? Algumas pessoas, né, sabem, outras não. Essa carga inicial que eu estou falando aqui, falei várias vezes durante a live, são os riscos que vão ser extraídos, os dados que vão ser extraídos do laudo, né, daquele LTCAT, do laudo técnico de condições ambientais do trabalho, e mais a informação da descrição da atividade do trabalhador, né, o setor do trabalhador, o ambiente de trabalho dele. Então, isso é carga inicial que, a partir do dia 10, a gente tem que informar. Tá? Então, somente o 2240, dos 3 eventos de SST, somente o 2240 que tem essa carga inicial. Ok? O 2220 é de exames, não tem carga inicial, só vai ser informado o exame a partir do momento que estiver vigorando o E-Social SST. Vou começar a pegar as perguntas já para a gente estar se aproximando do fim da interrogaçãozinha. Dumas Nildes pergunta: como será lançado os EPIs? Será necessário informar o CA? Sim, Dumas. Sim, vai ter que informar o certificado de aprovação dos EPIs e vai ter que responder várias perguntas. Se alguém aí elabora ou já fez PPP, deve lembrar que mais no final do perfil, do formulário do perfil prossográfico, tem alguns campos ali para responder perguntas sobre os equipamentos de proteção individuais. E, de uma certa forma, isso foi transferido para o E-Social, e no E-Social tem mais perguntas,
né? Tem perguntas lá sobre EPCs, que é equipamento de proteção coletiva, quando se aplicar. Então, no caso da pergunta da Dumas aqui, sim, vai ter que informar o número do certificado de aprovação do EPI. E olha que coisa interessante. Suponhamos que haja mudança, você informa agora a carga inicial e daqui 2 meses tem a mudança aí no EPI. Mudou o EPI, não é mais aquele CA. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que inserir isso no sistema e vai ter que informar para o E-Social. Então, essas mudanças de certificado de aprovação também deverão ser atualizadas de acordo com o que elas forem acontecendo. E qual que é o documento que a gente vai utilizar, né, que é mais adequado a gente utilizar para extrair os dados desse CA do equipamento de proteção individual? É a ficha de entrega de EPI. Olha só que interessante, vai ter vai ser muito importante que as empresas passem a fazer uma boa gestão dos seus equipamentos de proteção individuais, porque a gente sabe que poucas fazem, quando se fala em empresas pequenas, médias, né? Sim. As grandes profissionais de segurança do trabalho lá que controlam muito bem isso, mas quando não tem, né, acabam não fazendo esse controle. Por quê? Por que vai ter que fazer uma boa gestão? Essa ficha de EPI vai orientando aí, ó, quem é RH, contabilidade, como que está a ficha de EPI? Começa a monitorar isso, começa a empresa a controlar isso, porque vai precisar utilizar essa ficha para extrair a informação. Colocou o CA lá, é um CA diferente, o EPI é o mesmo tipo de EPI. É protetor auricular, né? Vamos pegar aí. É um protetor auricular, o CA que estava sendo fornecido era o 5425. E agora não, agora nós resolvemos pegar de outra empresa que vende EPI, o protetor diminui o ruído na mesma proporção, só que é outro CA. O que você vai ter que fazer? Vai ter que mencionar, vai fornecer para o trabalhador, vai mencionar na ficha, ele vai assinar, e aquela informação você vai ter que mandar para o sistema da empresa para depois informar o E-Social. Tá? Vai formar esse histórico aí dos EPIs, dos CAs, que esse trabalhador utilizou ao longo da sua jornada aí, de trabalho na empresa. Aqui mesmo é muito comum quem controlar o escritório contábil, essa parte de EPI. Olha aí, então vai ter que ver se realmente isso está funcionando adequadamente, estão fornecendo e estão mencionando na ficha, para utilizar essa ficha como base para alimentar. Alguns me perguntam, mas Valério, eu posso utilizar o CA que está no laudo? Porque muitos profissionais, quando elaboram o laudo, eles mencionam o CA dos EPIs. Só que qual que é o problema? Às vezes esse laudo foi feito há 1 ano atrás e pode ser que o CA não seja mais esse que está sendo fornecido agora. Pode ter tido uma mudança, né? Por isso que é importante a ficha, desde que essa ficha esteja preenchida adequadamente, esteja atualizada, né? Às vezes vem essa informação também na nota fiscal. Na própria nota fiscal tem a informação da parte do CA, no detalhamento. Vem na nota fiscal, exatamente. A Leila Eduardo, que é uma pergunta assim, bem recorrente, tanto aqui na caixinha, como também aqui nos comentários. Para o envio no E-Social, é necessário algum software ou pode ser enviado pelo próprio E-Social? Leila, tem que ter um software para posterior envio ao sistema. A princípio, tem que ter. Tá? Então, esse software vai ser a clínica ocupacional, ou vai ser na contabilidade, ou vai ser no RH, própria empresa. Alguém tem que ter um software para enviar esses dados por certificação digital depois para o sistema E-Social. A gente não consegue acessar o sistema E-Social e colocar os dados lá dentro. Não. Eu preciso colocar os dados num sistema próprio da empresa, ou terceirizado, enfim, e depois, posteriormente, mandar para o E-Social, tá? Deixa eu ir mais perto, não. Mais perguntas por aí? Sim, tem umas que você já falou. A de Fabi, que no caso do empregado que está afastado de acidente, tem que enviar novamente. Tem aquela questão também, Valéria, eu até te mandei uma pergunta que a respeito de uma empresa só tem um empregado
e esse empregado, ele está afastado por motivo de doença. Essa empresa, ela vai precisar enviar essa carga inicial na parte do evento 2240? Vai ter que informar essa carga inicial, mesmo esse trabalhador estando afastado. Vai ter que informar, tá? Até porque o benefício, se ele estiver recebendo benefício previdenciário, esse benefício está vinculado ao CNPJ, né? Então, já tem essa informação. Vai informar a carga inicial dos riscos que ele estava exposto, né, no setor que ele trabalhava na época. Pode ser que ele volte e vá trabalhar num outro setor, vai ficar exposto a outros riscos. Então, você vai informar o que ele estava exposto na época antes do afastamento. Né? Quando ele entrar, aí você vai informar novamente o novo setor, os riscos do novo setor, os meios de controle, vai ter que informar os dados do atestado de saúde ocupacional referente ao exame de retorno ao trabalho, né? Mas para agora, no qual acabei de fazer o PPRA, quando eu terei que fazer o PGR? Já. PPRA não vale mais, Claudinha. Não vale mais. Não vale mais. O que você pode fazer? Se você fez agora, fez em janeiro, já deveria ter... Quem fez o seu PPRA agora em janeiro já deveria ter feito PGR, tá? Porque, poxa, dia 3 foi segunda-feira, primeiro dia útil. Então, já não era mais para fazer PPRA. Não vale mais. Perante a legislação, nós não temos mais PPRA mencionado. NR9, que era a norma que tratava do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ela foi atualizada, ela está num outro contexto, ela trata agora de avaliação dos agentes físicos e biológicos, não existe mais PPRA lá. Agora, o que nós temos é PGR na NR1, tá? Então, você tem que viabilizar o seu PGR. Uma coisa que a gente pensa assim, poxa, mas eu fiz o PPRA em novembro, podia valer, né? Até novembro do ano que vem. É que essa questão de 1 ano de validade foi algo meio que, sabe aquela questão, se padronizou, né? Se consagrou pelo padrão, pelo uso. A norma ela até mencionava, NR9, uma avaliação anual global. E aí acabou se subentendendo isso como a cada 12 meses vence o PPRA, né? Entrou nessa questão, a própria fiscalização acostumou com isso também, mas a verdade é que agora com o PGR você tem que atualizar. Pode aproveitar dados do PPRA, mas como que está esse PPRA? Ele tem também levantamento de riscos ergonômicos, vai ter que atualizar para PGR. PGR, a gente trabalha alguns conceitos diferentes. Ele traz lá a necessidade de ter um nível de risco ocupacional para cada risco que eu analiso. Aí, é claro, aí entraria em vários critérios técnicos que aqui no nosso tempo não vai dar. Então, existem várias diferenças entre um PGR e um PPRA. Tá? Então, a partir de agora, é PGR. Se alguma empresa aí recebeu essa semana PPRA, pede para quem fez o PPRA atualizar e entregar um PGR para vocês. E lembrando, PGR não tem vencimento de 1 ano. Ele tem que ser mantido continuamente atualizado. Se não tiver nenhuma mudança, pelo menos a cada 2 anos deverá passar por uma reavaliação dos riscos. Mas lembro vocês que mudança nova função é uma mudança, novos riscos é uma mudança, adotou meios de controle é uma mudança. Então, é um documento aí que vai ter que ser continuamente atualizado. Anderson até perguntou aqui, Anderson Pereira, sim, o PGR terá validade de 2 anos, que foi o que você acabou de falar. No caso, Não é validade de 2 anos. Ele vai ter que ser reavaliado em até 2 anos, mas lá no NR traz várias particularidades, igual essas que eu comentei. Se tiver mudança de função, se tiver novas funções, novos setores, novos riscos, se tiver um acidente, vai ter que atualizar, né? Se houver trabalhadores com doenças ocupacionais, vai ter que atualizar, né? Então, como as empresas, dificilmente vai uma empresa ficar 2 anos sem nenhuma mudança, né? Sem nenhuma alteração ali, provavelmente vai atualizar isso antes. Eu sei de empresas, muitas empresas vão ter que atualizar isso quase que mês a mês. Outra coisa, nós temos um plano de ação no PGR. E nesse plano de ação tem que ter datas para realizar treinamentos, realizar procedimentos, adotar meios de controle individuais, coletivos. E de acordo com que isso for acontecendo, também vai ter que atualizar.
né? Então, se eu fiz uma determinada ação prevista no meu plano de ação no mês de fevereiro, eu tenho que atualizar o PGR. Não vou esperar um ano, como acontecia com o PPRA, para daí atualizar tudo que foi feito um ano depois, ou 2 anos depois, como alguns estão entendendo aí. Não. Você tem que atualizar conforme for realizando, né? Conforme as ações forem acontecendo. A ideia do PGR, que eu disse no início da live, ele é um item do processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, é fazer gestão. E a gente não consegue fazer gestão analisando um documento uma vez a cada 12 meses. A gente consegue fazer gestão de forma adequada, analisando frequentemente aquele documento, atualizando ele de acordo com que as coisas vão acontecendo. E essa que é a ideia do PGR. Cláudia Regiane, contadora, pergunta: a declaração para a empresa, para as empresas de fator de risco 1 e 2, onde faremos? E já está disponível? Você já ouviu falar nessa parte que algumas empresas, que é do assim, aquelas que têm a particularidade de ME, EPP e MEI, que vai ter uma autodeclaração onde a empresa vai julgar e ela não possui risco. Já está perguntando se já está disponível ou onde faremos. Perfeito, Cláudia. Realmente, teremos essa declaração de informação digital. Tá? Então, a NR1, lá no tratamento diferenciado para ME e EPP, diz que quando não tiver risco físico, químico, biológico, para ME e EPP, grau de risco 1 e 2, tá, pessoal? Vai ter que fazer uma informação, vai ter que enviar uma informação para o governo, que é uma declaração de informação digital. Só que essa declaração ainda não foi liberada, essa declaração digital ainda não foi liberada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, tá? Isso provavelmente deve acontecer aí nos próximos, já era para ter acontecido, nos próximos dias, né? Mas ainda não foi liberado, ainda não temos essa declaração de informação digital. Sabemos que ela vai acontecer, né? Mas só não sabemos quando será liberada. A questão de... Eu tenho um aqui, acho que é do produtor rural. Não ficou. É lá dos stories. Alifra, deixa eu só responder uma que eu estou vendo aqui. Pode responder. O André está perguntando, a LTCAT tem quanto tempo de validade? Se não temos mudanças no layout, riscos, processos... O LTCAT, ele também não tem um prazo de validade. Só que é a mesma sistemática que eu comentei agora há pouco do PGR. Ele tem que ser mantido continuamente atualizado. Então, você fez hoje um LTCAT. Se não teve mudanças de riscos, riscos continuam os mesmos, não teve novas máquinas, equipamentos, nada que gerou riscos, novos riscos ou riscos diferentes, então não precisa atualizar. E está válido, né? Novas funções. Às vezes tem lá um LTCAT que tem 5 anos, mas aí ao longo desses 5 anos teve várias funções novas, né? Riscos novos, meios de controle mudaram, então ele está desatualizado. Então, o LTCAT tem que ser mantido continuamente atualizado. Se não houve alterações, não precisa reavaliar. Produtores rurais com empregados também precisam enviar CST? CSST? Sim, SST. Precisam. Vão ter que informar dados de SST dos seus empregados. Os produtores rurais também. O mesmo acontece, Valéria, na parte de aqueles empregadores, pessoa física, que possuem obra própria. Aquela questão de obra própria, eles também precisam elaborar esse laudo, né? O LTCAT, da parte da obra. Exato, precisa também. Tem que fazer. Então, tem empregados vinculados a eles, mesmo que seja... uma pessoa física vai ter que informar. Possui empregado, tem que informar. Não tem para onde correr. A última pergunta para a gente estar encerrando aqui, porque já chegamos a 10 horas, já praticamente 1h30 de live. Então vamos estar encerrando. E eu vou estar fazendo a pergunta do Anderson Pereira. Para o produtor rural, não era o PGSS MATRA que será substituído pelo PGR?
Sim, também foi substituído pelo PGR. Essas siglas aí acabam com a gente, né? Meu Exatamente. Deus! E o Anderson, inclusive a NR31 entrou em vigor no ano passado ainda já, tá? Não foi agora não. NR31 que trata disso, né? Da questão da segurança do trabalho no ambiente rural e também aborda agora o programa de gerenciamento de risco, tá? Construção civil também, que antes nós tínhamos o PCMAT, não tem mais PCMAT, virou PGR. Construção civil, a atualização entrou agora dia 3 também, tá? Então a tendência é virar tudo PGR aí. Anderson, obrigada. Valério, eu quero. E onde é que o pessoal pode estar te encontrando para estar obtendo mais informação sobre o seu conteúdo riquíssimo, que ele é muito valioso, valiosíssimo. Onde é que o pessoal pode estar te encontrando? Bom, me encontra aqui no Instagram, né? Quem quiser acompanhar, seguir aí, é Valério Wagner Oficial, né? Acho que clicando aí em cima aí consegue, né? Já seguir o Instagram, né? No Instagram eu sempre compartilho informações, tem lá vários vídeos rápidos sobre social, entre outros conteúdos, posts, né? Então nos stories sempre estou publicando alguma coisa também, então convido o pessoal, todos que estão acompanhando aqui, a seguir no Instagram. Tem o canal do YouTube também, né? O canal do YouTube é Valério Wagner, e lá tem os conteúdos mais longos, mais densos, as lives como essa aqui de hoje. Então tem várias lá, tá? Com vários conteúdos também relacionados ao e-social. Tem falado bastante ultimamente, mas tem outros conteúdos, PGR, aí que vocês perguntaram, tem bastante coisa lá. Então dá para o pessoal acompanhar, principalmente aí então o YouTube e aqui o Instagram, né? Você comentou no início, falar agora também, se o pessoal tiver interesse, tem um e-book, né? O e-book dos eventos e tabelas de E-Social SST. Aqui no meu Instagram, ali no link da bio, vocês conseguem acessar, baixar gratuitamente esse e-book. É um e-book assim, bem prático e objetivo, para você entender rapidamente ali sobre E-Social SST. Então tem esse recurso aí que já dá para aprender um pouquinho Já mais. baixei o meu. Eu já baixei o meu. Ai, O seu, agora que eu ouvi. Entendi. já baixei o meu. No dia que você postou lá nos stories, eu fui rapidinho baixar. Legal, legal. Então, é bem interessante porque é um conteúdo a mais, né? Uma forma a mais de vocês adquirirem conhecimento sobre o e-social, né? Pois é, então eu quero agradecer, Valério, mais uma vez, por você estar aqui conosco, ter aceitado o convite e estar participando desse momento, onde a gente estava falando um pouco das dúvidas do pessoal do departamento pessoal, dessa área de RH. Então, muita gratidão para você envolvida. Que 2022 seja um ano de muitas bênçãos para você e para a sua família. E que você assim, aceite mais vezes. Eu que agradeço, Alifran. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Fico muito feliz quando é possível, né, a gente encaixar aí, conversar e contribuir, né, e levar um pouquinho de conhecimento, aquilo que a gente está aprendendo, está compartilhando aí nos cursos, né. Inclusive tem o curso também, não falei, tem curso de E-Social SST, quem quiser. Semana que vem, na terça-feira, dia 11, vai ter uma mentoria exclusiva para alunos, né. Eu tenho o curso, que é online, está lá gravado, fica disponível por 12 meses, também tem o link na bio ali. E quem adquirir essa semana até segunda-feira que vem já vai participar na terça-feira à noite da mentoria. Mentoria, o pessoal é mais para o pessoal fazer perguntas, eu passo algumas atualizações. Então é isso, a gente está aí, né, compartilhando informações e eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco mais aí, tirar dúvidas, né, do pessoal que está acompanhando a gente. Com certeza. Pois é, pessoal, é uma ótima oportunidade para estar aprendendo um pouco de saúde e segurança do trabalho com o Valério, que vocês já sabem que é esse profissional incrível, que domina muito o assunto, que passa com muita clareza. Então, assim, é uma ótima oportunidade de estar aprendendo mais com o Valério, tá bom? Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Muita gratidão. Foi todo mundo. Desculpa quem a gente não pôde responder, porque são muitas perguntas. Então, vai ficar para uma próxima live. Ou então você pode perguntar lá a Valéria. Ou então, se tem alguma dúvida, vai lá no canal dele e assiste, porque tem muita live boa, porque eu tenho acompanhado.
Então é isso, obrigada, gratidão e até a próxima quinta-feira, onde estaremos aqui às 20h30 falando de algum outro assunto relacionado à parte do departamento pessoal. Gratidão, boa noite e bom descanso. Tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Valério. Obrigada. Gratidão.